Eu nunca lutei aqui em Phoenix, é bem interessante, né? Porque depois de lutar tantos anos em vários lugares e repetir, né? Por exemplo, só Las Vegas, acho que foram, sei lá, 7 vezes que eu lutei na minha vida. Canadá, 3, Brasil, várias também. E Londres, Singapura, Chile, o mundo inteiro. E Phoenix é uma cidade que eu nunca tinha lutado. Aqui realmente está muito quente, tá? Eu já vi essa previsão, sempre que fecha a luta, algumas semanas antes eu olho mais ou menos qual vai ser a previsão, já sabia que ia estar por volta de 40 graus. Mas aqui nos Estados Unidos é tudo climatizado, né? Como a gente não está saindo muito por causa dessa questão atual de saúde, a gente fica muito no hotel, a gente nem, na verdade, não sente tanto assim. E acho que para perder peso vai ser até bom. Na verdade, não vim acompanhando, eu, com exceção assim de algumas lutas específicas, eu não sou um cara que acompanha tudo, né? Todas as lutas, tudo que acontece no meu peso. Mas eu já conhecia o Belal e sabia que era uma luta interessante, é um cara duro, é um cara que está lá no topo também. Mas não era alguém que eu tava olhando, não, esse cara talvez eu não imaginava que poderia ser com ele. Assim, no fundo, acho que bem no nosso inconsciente lutador, na verdade a gente cresceu numa cultura de assim, você tem que lutar com quem estiver na frente. Obviamente, hoje o ambiente é muito profissional, então o Edu, que é meu manager, ele filtra, ele vê o que é melhor, o que ele acha bom, o que ele não acha, e ele faz essa filtragem com o UFC. Mas no fim das contas, a minha raiz é de lutador, então assim, quem botar na minha frente eu vou lá e sair na mão. Cara, a minha estratégia, como você falou, não é segredo, né? Sempre tentar usar o meu jiu-jitsu, tentar clinchar, tentar lutar com ele o mais clinchado possível para diminuir, né? Esse é o princípio do jiu-jitsu brasileiro, diminuir a chance dele de me acertar com um golpe contundente e desenvolver ali do clinch, tanto em pé quanto no chão. Então, na verdade, assim, aconteceu uma coisa, eu acreditava que você me perguntasse em 2019, eu tinha praticamente certeza que eu ia acabar em 2020, mas a gente teve um fato aí, um detalhe ano passado que mudou todo mundo, né? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E isso, claro que prolongou. Eu tenho essa luta ainda no contrato, né? Uma luta. E eu estou muito tranquilo com relação à aposentadoria. Eu tenho vontade de parar, não porque eu sinta que meu corpo não está respondendo ou porque eu não goste mais do que eu faço, muito pelo contrário. Eu gosto muito, eu sinto meu corpo responder, cada campo eu me sinto melhor, mas existem outros projetos que eu tenho vontade de fazer também. Quando você está focado em ser um atleta profissional, por mais que você aprenda com o tempo e com a experiência separar e conseguir separar tempos para outras coisas, não é a mesma coisa, é impossível você se programar. Você não consegue se programar, por exemplo, vamos dar um exemplo, quando eu fiz lá para o combate, né, aquela viagem para o Egito, lá para a Grécia, tal, né, a arqueologia da luta. Cara, foi um parto de conseguir se programar, porque era uma viagem longa, uma parte dela tinha 2 semanas, então como é que você vai se planejar para um negócio de 2 semanas se marca uma luta e você está no meio de um camp? Você não tem como parar 2 semanas. Então isso que é o difícil, porque a luta não é só chegar no dia, a luta tem um processo para chegar. E eu adoro esses outros projetos, né? Os próprios seminários, então sempre que eu marco seminário, vamos dizer, ano retrasado eu passei 2 semanas na Europa, fui para vários países e tal. Eu tenho que sempre programar muito pensando, tipo, avisando o pessoal, eu posso ter que desmarcar, eu posso... É meio que... não é tão simples. E isso que às vezes me facilita pensar na aposentadoria. Ao mesmo tempo, como eu falei, eu gosto muito do que eu faço e não sinto meu corpo pedindo para parar. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho essa última luta agora no contrato, e
gostaria, se eu me sair bem, de fazer mais uma ou duas lutas, no máximo. Então vai depender muito da minha performance, vai depender do que vai acontecer no sábado. É tão difícil falar isso, cara, porque toda luta que a gente leva como a mais importante da nossa vida. Com certeza as lutas mais importantes são as de disputa de cinturão. Mas ela é muito importante por alguns motivos. Uma porque pode ser a última, outra porque pode me colocar junto com o Cerrone como o maior vencedor de todos os tempos, né, com 23 vitórias. E outra porque, cara, como eu falei, aliás, repetindo, né, como pode ser a última, você sempre quer encerrar bem. Então, aliás, outra situação é que, assim, se eu quiser fazer mais uma depois dessa, obviamente, eu tenho que fazer uma boa luta até para eu sentir confiança de continuar. Bom, quando eu parar, eu quero ser lembrado, em primeiro lugar, como o cara que ia lá representar uma arte marcial, que é o jiu-jitsu brasileiro, e isso eu acho que eu já consegui. Mas também ser lembrado pela postura, né? A postura de um cara que vem da arte marcial e que existe esse caminho também. Você não precisa seguir só um caminho quando você está num evento profissional, que muitas pessoas acreditam que só existe um caminho para você ter sucesso em termos de imagem pessoal, assim, né, que é o caminho de fazer muito barulho e tal. E eu acredito que existe outro caminho também. No momento, é claro que esse caminho do barulho, do trash talking é o que mais chama atenção, mas eu acho que no futuro, eu acredito muito que vai ter uma abertura maior para todo tipo de personalidade de lutador, porque o público vai querer isso, vai querer diferenças, não só todo mundo sendo igual. Eu lutei com várias pessoas que nunca foram finalizadas e que eu finalizei pela primeira vez. Então isso, assim, esse número para mim realmente não quer dizer nada. E eu acredito que eu estou muito bem para essa luta. Se eu conseguir, que a gente nunca sabe, ter uma performance como eu estou tendo nos treinos, eu tenho certeza que minha chance de fazer o que eu preciso é bem grande. Sim, tem. Eu quero passar o recorde, né, com o maior número de vitórias no UFC. Eu acho que isso é o principal. Hoje em dia, se você pensar num número, numa coisa assim mais racional.